Uma boa noite. Gostaríamos então de falar a respeito do terceiro artigo. E quando nós falamos sobre o terceiro artigo, eu gostaria de expressar novamente a minha alegria de poder estar aqui com vocês para compartilhar a palavra, compartilhar aquilo que diz respeito às questões essenciais da fé cristã. O conteúdo mais importante da fé cristã. Aquilo que faz com que a fé cristã seja cristã. E não seja alguma outra coisa além ou a não ser o que é o cristão. Eu estou dizendo óbvio. Só que o óbvio precisa ser dito. Senão a gente esquece o óbvio. No terceiro artigo, nós lemos então: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que está diretamente ligado à fala da certeza da vida eterna. Talvez o grande problema da história, um dos grandes problemas da história da igreja e na história do pensamento cristão, para falar genericamente, é que se dissociou as três pessoas da Trindade. Existe a religião do Pai, existe a religião do Filho e a religião do Espírito Santo. A igreja do Pai, a igreja do Filho e a igreja do Espírito Santo. Ou seja, o primeiro artigo muitas vezes nada tem a ver com o segundo, e o segundo nada com o terceiro nada com o segundo e nem com o primeiro. Hoje nós vivemos muito mais na era do terceiro artigo. Ou seja, o Espírito Santo é falado, sobre ele é falado, e muito. Também abusado. Há antes o abuso do Espírito Santo, mas isso não significa que o uso do Espírito Santo, do falar do Espírito Santo, esse é, obviamente, legítimo. Ontem à noite nós falamos sobre o segundo artigo. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor. Por quê? Nós vimos que Jesus Cristo, especialmente na figura do Alexâmenos, podemos projetar, se vê que quem é este Jesus? Quem é o Deus? O Alexâmenos. Quem é o Deus? Deus é aquele que tem... Podemos desligar, apagar aqui, talvez? Aquele que foi colocado como deboche, nós vimos ali, é o Deus que morreu. Para os romanos, esse Deus é semelhante a um burro crucificado. É uma quimera, nós diríamos hoje. É um ser bioengenheirado. Um pouco homem e um pouco animal. Cabeça de burro pregado com corpo de homem. Quem adora é o Alexâmenos, nós vemos aqui à esquerda, vocês conseguem ver? Ele está ajoelhado e assim, com as mãos levantadas, e embaixo tem a inscrição: Alexâmenos adora o seu Theos, bem embaixo, é ruim para enxergar, o seu Deus. Essa era a visão, e a visão que na verdade se tinha, e o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho de Jesus Cristo é loucura. É loucura mesmo. É escândalo. Como é que podemos adorar um Deus cabeça de burro pregado na cruz?
o Deus que morreu, um Deus que se fez fraco, um Deus que foi colocado na cruz, a pior dos instrumentos de tortura que poderia se imaginar. Este é o Deus fraco, esta é a loucura de Deus. Na arte contemporânea, nos slides a seguir, nós temos então a figura do Peace Christ, que é o André Serrano, que coloca o crucificado, o maior símbolo do cristianismo, numa redoma de vidro, onde ele encheu esta redoma de vidro com a sua própria urina e coloca este símbolo fundamental do cristianismo para dizer o quê? Isto é nojento. Este Cristo é nojento. Este Cristo é loucura. É loucura crer nele. Ou o outro artista que vai dizer, ele é semelhante a um sapo. Um sapo crucificado, que quer atingir a tradição cristã. Mas aqui esta é a loucura. Não é o burro do Alexâmenos, mas é o sapo feio, nojento, que causa repulsa. De fato, o crucificado causa repulsa. É isto que o apóstolo Paulo quer nos dizer. Mas crer neste Cristo que causa repulsa, isto é a esperança da humanidade. A esperança da humanidade está fundamentada na loucura da pregação. Tirar a loucura da pregação é tirar a essência da fé cristã. Muito obrigado pelos slides e podemos voltar a acender a luz novamente. É muito importante nós vermos essa ligação entre o primeiro e o segundo e o terceiro artigo. O Espírito Santo não é um Deus isolado, não é um Deus próprio. Hoje se fala do Espírito Santo como se fosse um Deus sem o Pai e sem o Filho. Como se nada tivesse nem com o Pai e nem com o Filho. Não. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo é de glorificar Jesus. A função do Espírito Santo é de fazer a ponte entre 2000 anos atrás, aquilo que aconteceu na cruz, e atualizar a obra de Cristo para nós. Como se ele tivesse morrido e ressuscitado hoje. A função do Espírito Santo é de testemunhar e de glorificar Jesus. A função do Espírito Santo é de mostrar o nosso pecado. A função do Espírito Santo é de mostrar a grandeza de Cristo e a necessidade de Cristo. A função do Espírito Santo é de poder crer na loucura, na vergonha da cruz de Cristo e na obra de Jesus Cristo. Pelas nossas capacidades racionais, nós diríamos, como André Serrano, isto é loucura, é nojento. Falar de um Deus que derramou o seu sangue na cruz, sobre isso nós não podemos falar. Isso diziam já os contemporâneos de Paulo, aqueles que viviam com a igreja primitiva. Eles diziam, não, esse Deus que derrama o seu sangue, isto é nojento, eu não suporto isto. Não quero. E o apóstolo Paulo responde e diz, e este é o caminho de Deus para a salvação, para a esperança, para a certeza de que Deus tem um propósito para com a sua humanidade.
Nós lemos isso em Atos capítulo 2, versículos 1 seguintes. Atos 2, 1 seguintes. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os que ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos. E se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e ergueu a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os discípulos experimentaram aquilo que o Espírito Santo fez. Neste momento, se trata de um momento único, não repetido, na história de salvação de Deus com a sua humanidade. Assim como a obra de Cristo não se repete mais, assim como a obra de Cristo é única, do mesmo modo, neste momento, o Espírito de Deus é enviado pelo Pai e pelo Filho à sua igreja, e ele funda a sua igreja por meio do Espírito Santo. Ou seja, igreja não como instituição, igreja como comunhão daqueles que creem. Este evento não se repete mais, a não ser em Atos 10, quando mesmo Pedro é enviado para
os gentios e ele tem uma grande crise de fé. Como é que eu posso levar o evangelho para os impuros? Isto é muito importante. Do mesmo modo como a crucificação e ressurreição não se repetiram, do mesmo modo Pentecoste não se repete. Muito importante. Porque são eventos únicos na história da salvação. O que acontece? Aqui no nosso texto, os discípulos estão bastante frustrados, porque Jesus morreu, ressuscitou, mas eles não conseguiram entender o real significado da ressurreição. Mesmo tocando o ressurreto, a ficha não caiu. Mesmo sabendo e percebendo que o ressurreto estava ali, foi difícil aceitar. Como é que pode que um morto saiu para a vida? Em meio ao medo, à frustração e à decepção, eles permaneciam orando em comunhão. Era a festa da Páscoa, como de costume os judeus vinham ao templo e os cristãos também frequentavam o templo e participavam da festa da Páscoa. Eles no templo foram surpreendidos por um fenômeno que não lhes era conhecido. Um bramido estranho que lembrava um dos frequentes temporais no deserto. E o aparecimento de repente de línguas de fogo que se punham sobre suas cabeças. Para o templo tinham vindo judeus de todas as partes do mundo da época celebrar a Páscoa. Eram judeus piedosos, que adoravam. Um não conhecia a língua do outro. Não conheciam a língua, não havia uma língua padrão. Cada um falava um idioma próprio. Eles vêm todos celebrar este momento importante e, de repente, eles encontram algo completamente diferente. Os judeus estrangeiros ficaram perplexos porque, de repente, um entendia o outro na língua que falava no país do qual estavam radicados. Os persas entendiam os medas, os cretenses entendiam os de Malta, os turcos entendiam grego, os árabes entendiam e etc. Havia uma compreensão dessas línguas. Conseguiam se comunicar perfeitamente, falando as línguas todas conhecidas naquele período. Estavam admirados que pessoas simples de repente viraram poliglotas. De uma hora para outra, que de repente podiam entender tantas línguas. Outros que viram este fenômeno, que não faziam parte da comunidade de fé, debocharam, taxando isto como, certamente, beberam demais. A rave foi até madrugada. A balada se estendeu. Já pensou? Os cristãos que agora podem tudo e tomam vinho para celebrar a morte de Cristo, andaram se excedendo. Estão bêbados. E pior, com vinho de baixa qualidade, vinho doce. Estão delirando.
Depois nós vamos ver a resposta do Pedro. De qualquer forma, aqui, o Pedro diz, isto não é delírio das pessoas, nem tomaram demais, se excederam. O que acontece é que se trata de um acontecimento único, que é o início da existência da Igreja de Jesus Cristo. Aqui se inicia uma nova etapa da história de Deus com a humanidade. Como já disse, assim como Cristo é um evento único, assim o evento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, é o cumprimento da promessa de Joel 2. Assim como a crucificação e a morte de Jesus Cristo é o cumprimento de Isaías 51 e 53, e Isaías 61, assim é o cumprimento de Joel 2. E aqui trata-se do dom de línguas no sentido de compreender línguas conhecidas e vivas. Não se trata de um dom de línguas especiais, angélicas, celestiais, como no sentido de dom de línguas. Aqui se trata de línguas vivas, faladas naquele período. Então, o falar em línguas mencionado em 1 Coríntios 12, 14, não é o mesmo narrado em Atos 2. Isto é muito importante. Trata-se de duas coisas distintas. O falar em línguas do qual Paulo fala, em 1 Coríntios 12 e 14, é para que a comunidade não supervalorize um dom que não é muito importante. Ele mesmo diz isso. Que a profecia é mais importante. E que a interpretação das línguas deste dom é fundamental. E sem este, de nada vale o dom extraordinário de línguas. Inclusive, falar em línguas na comunidade de Corinto trazia desordem, confusão, divisão na comunidade, muita divisão, por causa destes dons extraordinários. Extraordinário é o que está fora da ordem, fora do cotidiano. Aquilo que quebra a ordem do cotidiano, do dia a dia. Só trouxe confusão. Tanto é que a comunidade de Corinto não aceitava que Paulo fosse um verdadeiro apóstolo. Chegou a esse ponto. Tanto é que os mesmos que tinham os dons espirituais extraordinários também achavam que ter relações sexuais com a prostituta seria uma forma de libertação da carne. Foi assim. Ou seja, o extraordinário traz confusão, diz Paulo. Por quê? Porque a comunidade vivia na carne, em brigas, o orgulho, a prostituição e o adultério, e usavam os dons espirituais como justificativa. Se eu sou mais espiritual, eu tenho salvo-conduto para fazer todas essas coisas. Porque, afinal de contas, eu sou mais espiritual que os outros. Se eu sou mais espiritual, eu já fui libertado das coisas do corpo. O Espírito Santo, se é o Espírito Santo, ele não gera desunião. O Espírito Santo não cria cisões.
O Espírito Santo cria o entendimento, aqui está. O entendimento de culturas completamente estranhas. O entendimento de pessoas que não se conheciam e que as culturas eram tão estranhas que elas eram conflituosas também. Havia conflitos étnicos. Havia conflitos culturais. E o Espírito Santo da comunidade dos discípulos cria unidade. É isto que se quer trazer. A unidade, a compreensão, sem, contudo, diluir, anular ou negar a identidade de cada um. Até as identidades culturais foram preservadas. Mas ainda assim, com as identidades culturais, havia a possibilidade pelo Espírito Santo do entendimento e da concórdia, e do perdão e da misericórdia recíproca. Assim, o Espírito Santo gera unidade, e este evento quer nos mostrar que a prova maior do derramamento do Espírito Santo não é o domínio das línguas estrangeiras, mas é o quê? É o entendimento entre as diferentes línguas estrangeiras, entre o diferente. Todos nós somos diferentes, pensamos diferente. O Espírito Santo não cria uniformidade. O Espírito Santo, ele transforma a diversidade na concórdia, no entendimento e também nas grandes possibilidades de dons da comunidade. E os dons são tão diversos. Eu fico muito contente quando tenho irmãos e irmãs que têm dons que eu não tenho. De fato. E ninguém precisa ter todos os dons. E nem vai ter todos os dons. Quem acha que tem todos os dons, ele se acha. Então, assim, o Evangelho é pregado aos gentios e ali novamente as barreiras elas são superadas. Quando Pedro vai então levar o Evangelho e Deus mostra a ele um banquete só com animais impuros. E deve ter sido feijoada. Pé de porco, rabo de porco, orelha de porco, miúdos de porco, para um judeu impossível. E agora ele vai ter que comer isso, sem chances. Ou seja, o Pedro vai ter que comer uma feijoada de descendência africana. E o próprio Senhor, ele diz que a partir do Evangelho, não há mais restrições de raça. E isso é maravilhoso. Ontem eu estive no Bom Amigo. Eu lembrei das grandes discussões. Será que a MEUC vai trazer o Evangelho às pessoas não alemãs? A pergunta fundamental era: será que os escuros também devem ouvir o Evangelho? Será que esta é a nossa tarefa? Era a época de Atos 10, não há 2000 anos. Há 20 anos e pouco. Atos 10.
Será que nós vamos transpor os nossos limites culturais? E graças a Deus, Ele nos convenceu, como Pedro, e nós podemos transpor os limites culturais. Aliás, Jesus não era branco. Jesus era escuro. Santo Agostinho era africano. Ele se converteu por meio de Ambrósio, que era alemão. E Agostinho, o africano Agostinho, se tornou uma das pessoas mais importantes para a história da igreja. E ele chega à fé por meio do Ambrósio, o alemão, e ele vai levar o evangelho para todos os povos, direta e indiretamente. É isto que Deus faz quando Ele quebra a dureza do nosso preconceito. Quem merece ser salvo e quem não. Quem merece o evangelho. Eu lembro que numa pregação eu usei o seguinte exemplo. Se nós estivermos em Gravatá andando na praia, e alguém estiver se afogando, e eu ver alguém afogando, eu vou perguntar para ele: você é de descendência alemã? Você fala alemão? E aí só eu lanço a corda para salvá-lo? Não, ninguém concordou comigo. Se isto é assim, então nós também não podemos negar o lançamento do salva-vidas do Evangelho àquelas pessoas que precisam. É isso que o Espírito Santo faz. Esse Espírito, ele cria uma nova realidade. A maior característica em uma comunidade não são os atos grandiosos, nós queremos curas. Deus concede cura sim, por meio do seu Evangelho, por meio do seu Espírito Santo. Existem inclusive instruções em Tiago que é ungir com óleo, estender a mão, abençoar, orar, confessar pecados. Deus concede sim curas. Mas Deus também concede a sua graça quando não há curas. Deus não deixa de ser Deus quando há curas. Quando não há curas. Deus dá respostas distintas, diferentes. Para um sim, para o nós não sabemos. Nós não temos o Espírito Santo nas mãos. O Espírito Santo não é propriedade nossa. Nós não podemos manipular o Espírito Santo e dizer agora, todos os dias, das 8 às 10, o missionário Lodemar vai impor as mãos e vai haver cura. Deus pode conceder, como não pode conceder. Mas Deus faz sim atos extraordinários. Mas não são os atos extraordinários que mantêm a nossa fé. O que mantém a nossa fé é que esse Espírito Santo, ele sempre de novo nos mostra para a loucura do Evangelho. E que eu posso crer na loucura do Evangelho e que esta loucura do Evangelho me dá sustento e me dá forças e me dá sentido para a vida. Em meio à dor, o sofrimento, em meio a decepções, em meio a tragédias pessoais e familiares. Que eu, apesar, posso crer. E que este Espírito de Deus, ele cria relações saudáveis na comunidade. Mas é um Espírito que é enviado pelo Pai e é enviado pelo Filho. E é o Espírito do Pai e do Filho. Por quê? Porque Deus cria a criação, o Pai cria a criação,
por meio do Filho, na força do Espírito Santo. Ele mantém a criação por meio do Espírito Santo, por meio da presença cósmica de Cristo no mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Seguintes. Entretanto, na igreja cristã, se excluíssemos a Trindade, isto não faria muita diferença, penso eu. Se a gente diz que Deus é 3, é 2, é 1, 3 ou... Às vezes a gente percebe isso. Nós começamos o culto em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Opa lá, 3 deuses. Nossa, os cristãos não são fracos, né? 3 de uma só vez. Não. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas e uma só essência. Uma só natureza. Isto significa que isto nos protege de uma visão somente da criação, da obra de Deus na sua criação. Se nós vemos somente o Deus Criador, o que vai acontecer? Nós vamos achar que a salvação já está na criação. E a salvação não está na criação. Que a salvação já está na cultura dos povos. Que a salvação já está na história. Não, a salvação não está na história, não está na cultura, não está na criação. Mas Deus cria, e dele é a história, dele é a cultura dos povos, dele é a criação. Mas somente por meio de Cristo, o Deus Filho, é que nós vamos encontrar a salvação para a vida eterna. Entretanto, Deus de novo, Ele vai-nos por meio de Jesus Cristo enviar a criação, para vivermos nesta criação de forma santificada, na santificação, na obediência. Viver cristãmente no mundo, no âmbito da criação. Este é o espaço no qual Deus nos coloca para viver a salvação em Jesus Cristo de forma concreta. Das coisas simples da criação e do dia a dia. Em todas as relações, familiares, profissionais, nós vimos ontem no cuidado com a criação, que é chamada de natureza. Isso significa que o Espírito que vem do Pai, nós não oramos ao Espírito Santo. Interessante que no Novo Testamento não há oração ao Espírito Santo. Mas há oração ao Pai, ao Filho, para que Ele nos envie o Espírito Santo. Para que Ele faça com que o Espírito Santo, Ele tome lugar em nós. E o Espírito Santo é a presença de Cristo em nós. Isso significa que a terceira pessoa da Trindade é aquela que nos traz sempre de novo a palavra de Deus. Isso significa que nós lemos a palavra de Deus escrita há 2000 anos, e esta palavra de Deus, ela fala comigo hoje, como se tivesse sido escrita para mim hoje. Vocês já experimentaram isso? Em situações, quantas vezes, as senhas, por exemplo,
que a gente acha às vezes esse texto não tem nada a ver. E de repente aquilo fala e é exatamente a palavra, como se alguém soubesse que esse versículo é aquele que eu preciso para a minha vida naquele dia. Quem faz a ponte entre o passado salvífico de Deus e nós hoje, ou seja, a cruz e a ressurreição, é o Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo não é confessado. Não se diz, creia no Espírito Santo e confesse e será o Espírito Santo e será salvo tu e tua casa. Não. Mas é o Espírito Santo que promove a confissão e que eu posso dizer, Jesus é meu Senhor. 1 Coríntios, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Isso significa que nós entramos numa outra dimensão. Que este Jesus, que é o único que nos salva, o único que nos dá a salvação, que nos dá sempre de novo o Espírito Santo e nos faz viver cristamente no mundo. Pelos olhos da fé, nós enxergamos o agir do Espírito Santo na criação. Deus age na criação. Como assim? No Antigo Testamento, o Espírito Santo dirige a história. É o sopro do Espírito que criou, de Deus, que criou o universo, mas também a história do Antigo Testamento do povo de Israel, ela sempre de novo é impulsionada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove a paz na terra. É o Espírito Santo que capacita aqueles lá no templo que vão construir o templo, os artífices, todos aqueles que trabalham, os que fazem projetos, os engenheiros, é o Espírito Santo que os capacita. Isso é muito interessante. Quando o Espírito Santo tira a sua capacidade, o que acontece? O ser humano, na verdade, morre. Em vida. O ser humano se torna, a palavra hebraica, Nabal, um tolo. Absolutamente tolo. Ele não sabe mais o que é certo e errado. Apesar de ter extraordinários conhecimentos, mas com os seus extraordinários conhecimentos, ele vai usar esses seus conhecimentos para a morte e não para a vida. Por isto, o cristão precisa enxergar os vestígios graciosos de Deus na criação, na história e na sociedade. Mesmo em tempos confusos, Deus não retirou a sua bondosa mão da sociedade e da história. Deus capacita sempre de novo pessoas, bons engenheiros, bons arquitetos, bons advogados, bons juízes, bons artífices, bons técnicos. Isto é a presença do Espírito Santo na criação, que mantém a criação, a ordem da criação e a possibilidade de vida. Talvez muitas vezes as igrejas evangélicas não conseguiram olhar isto suficientemente. Enxergamos o pecado, que é verdade, a queda na criação, que é verdade. Mas a criação, ela
pertence a Deus e Deus continua mantendo esta criação, a sua boa criação. E nós também somos usados para manter a boa criação à medida em que nós exercemos responsavelmente a nossa vocação, as nossas profissões, as nossas administração das nossas famílias, como também da nossa própria vida. Quando o apóstolo Paulo, ele fala do Espírito, ele nos diz, em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 em diante, vou ler a partir do 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que ocorre na comunidade cristã é que o Espírito Santo, ele vem a nós, sempre por meio da palavra. O Espírito precisa vir a nós pela palavra. Se não for pela palavra, nós vamos achar que o Espírito, que age na criação, seja o próprio Deus. E o ser humano transforma os vestígios bondosos de Deus em ídolos. E aí nós adoramos as coisas da criação como se fossem os nossos deuses e os nossos ídolos. Por esta razão, a palavra de Deus, ela é fundamental, porque Lutero dizia que o Espírito Santo vem pelas coisas visíveis, pela palavra visível. A palavra visível, Bíblia. A palavra visível, os sacramentos. São palavra visível. Sacramentos que não tiver a palavra anunciada, pregada, proclamada, não é sacramento. Os sacramentos são a visibilidade de Deus. Os teus pecados estão perdoados porque este é o corpo de Cristo. Não é o batismo que salva, ou a água do batismo. Não é a ceia que salva. É a palavra anunciada como lei e evangelho que nos condena sempre, como nós falamos ontem à noite. E a palavra anunciada que nos absolve. Em Lutero era muito importante que é somente Cristo que nos salva. Somente a graça de Cristo que nos salva. Por meio da fé, nós recebemos aquilo, e especialmente em situações onde somos tentados, provados, podemos dizer: o batismo é a palavra visível para mim. A Santa Ceia é a palavra visível para mim. Agora, quem não crer será condenado. Ou seja, a palavra visível, ela nos coloca também na responsabilidade, nos chama a fé. E a descrença, a rejeição a Cristo,
nós trazemos o julgamento de Deus sobre nós. Por isso, é muito mais sério do que nós imaginamos. Esta palavra é muito mais séria do que imaginamos, porque, em especial, o Espírito Santo, ele vem sempre pelas coisas visíveis. Quando nós rejeitamos a palavra, quer a palavra da Escritura, quer a palavra anunciada, ou a palavra que vem pela ceia e pelos sacramentos em si, nós aí não vivemos a partir do Espírito Santo. É um espírito criado pela nossa própria imaginação. Nós mesmos criamos um espírito que é um espírito à imagem e semelhança dos meus desejos. Qual é o meu desejo? Enriquecer. Qual é o meu desejo? Cura. Qual é o meu desejo? Progresso material. Então eu atribuo algo ao Espírito que o Espírito não me quer conceder. O Espírito quer me conceder o quê? A grandeza de Cristo. Que Cristo venha a nós por meio da sua palavra. Palavra visível e a palavra invisível. A palavra pregada e a palavra como sacramentos. O que acontece? Quando Paulo fala, vocês vivem na carne, o que é o viver na carne? É viver das próprias possibilidades. É viver de si mesmo. É viver com aquilo que eu posso, com as minhas próprias forças. Querer ser cristão e querer ser obediente a Deus com as minhas próprias forças. Mas Paulo, ele nos diz que o espírito e a carne, eles são conflitantes. Por quê? O que é carne em primeiro lugar aqui para Paulo? Não é em primeiro lugar o adultério, também. Em primeiro lugar é o eu piedoso. É aquele que faz tudo certo. É aquele que vive da sua própria justiça. É aquele que vê no sucesso material, no sucesso profissional e familiar, a confirmação da sua justiça. Vejam só, Deus está a favor de mim. Por quê? Veja só, eu consegui comprar o carro do ano, eu tenho sucesso, minha família vai bem, meus negócios vão bem, Deus só pode estar contente comigo. A autojustiça nos faz impiedosos com os outros. O Espírito Santo nos mostra o pecado. Esta é a função do Espírito Santo, nos mostrar o pecado. Mostrar que a nossa natureza é viver da carne. O que é viver da carne? É eu querer ser Deus sobre mim mesmo. Eu sou Deus. Eu me satisfaço. Eu vivo com o eu piedoso a partir das minhas próprias forças. Mas o Espírito Santo nos mostra o pecado e que o sucesso familiar, profissional, sucesso no ministério também, que isto tudo está sob o pecado. Como eu disse ontem à noite, a minha pregação hoje à noite está sob o signo do pecado. O ministério com muitas conversões está sob o signo do pecado, do juízo de Deus. Tudo que nós fizemos, por melhor que seja, boas aulas de teologia, também estão sob o juízo de Deus. Isto nos leva àquela matemática de ontem à noite. Menos 4, menos 4, menos 4. 12. Mas não é 12 positivo. É 12 de dívida. É 12 negativo. Não somos justificados pela opinião das outras pessoas.
Nós não somos justificados pelo meu coração, mas por causa de Cristo. Não importa o que outros dizem de mim, mas importa que eu estou sob o juízo e a graça de Deus. O juízo vem para que somente a graça, somente Cristo seja a nossa justiça. Que a gente olhe para fora de si mesmo e olhe para Cristo. Viver na carne, não no espírito, é viver das suas próprias possibilidades, da sua própria justiça. Só que isto me faz impiedoso com os outros. Porque eu vivo da minha justiça e meço os outros pela minha justiça. E aí, ninguém é bom o suficiente. Ninguém é perfeito o suficiente. Ninguém é justo o suficiente. Viver na carne é ser o juiz do outro. Ser juiz do outro por meio da maleficência, da maledicência, pela calúnia, pela difamação. Difamar o outro porque eu me acho mais justo. E o outro é sempre o injusto. A justiça própria, a difamação é a antecipação do juízo feito por pessoas. O outro não tem direito à defesa, não dou ao outro o direito de ser visto como um justificado. Eu quero ser justificado, mas não dou o direito ao outro ser justificado. Lembro de um irmão que sofreu graves difamações pela comunidade, de forma injusta. E esse irmão carregou este fardo, esta marca, por mais de uma década. A família sofrendo enormemente, sem que ele tivesse feito algo de errado, mas a difamação se tornou verdade na comunidade. E ele carregou isto por décadas. E ele e a família sofreram muito sob este peso. Em nome do Espírito se age contra o Espírito. Em nome da verdade se age contra a verdade. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. O agir na carne é viver das próprias possibilidades. E eu me faço o juiz do outro. Eu antecipo o julgamento. Não só antecipo o julgamento, mas me coloco no lugar de Deus. E eu sou o Deus sobre o outro. E nós vimos no início que a comunidade, que o Espírito Santo cria a concórdia. Cria o amor, a misericórdia, a compaixão. Não significa que a comunidade de Cristo não precise, não deva, sim, exercer também o discernimento, saber o que é certo e é errado. Onde há pecado e onde não há pecado. Onde o pecado precisa ser confessado e precisa ser abandonado. Mas a partir da misericórdia de Cristo e da grandeza de Cristo, da obra salvífica de Jesus Cristo, que nos faz pessoas solidárias, pessoas com misericórdia, que sabem perdoar e que sabem pedir perdão. Assim, o Espírito Santo, ele vem a nós e nos sempre de novo atualiza a palavra de Cristo. O Espírito Santo, ele nos dá esperança para a eternidade. E o discurso de Pedro não glorifica o Espírito Santo. E ele também não glorifica a experiência do Espírito Santo. Mas aponta para Cristo. Cristo que sempre de novo vem a nós por meio do Espírito. O Espírito que nos testemunha Cristo e faz com que esta palavra
ela se torne atual para nós. Em especial em situações onde há pecado. Muitas vezes, nós escondemos o pecado. E é o Espírito de Deus que nos revela o pecado. E nos assustamos muitas vezes ao ler a palavra. Como esta palavra, ela nos toca. E Deus nos desmascara por meio do seu Espírito Santo. Mas Ele não nos desmascara somente diante de nós e diante de Deus. O Espírito Santo nos dá a convicção de que os teus pecados estão perdoados por meio de Jesus Cristo. E também aceitar o outro, que o outro é amado por Deus, que o outro é aceito por Deus, que Deus tem um propósito para com cada um de nós, que nos traz concórdia onde há desconfiança, confiança onde há desconfiança, onde há litígio, que haja de novo amor e reconciliação. Deus faz isto. E também Ele nos faz ter critérios em relação àquilo que nós pensamos e falamos do irmão. O Espírito Santo, Ele nos mostra Cristo para que nós vivamos cristamente no mundo da boa criação de Deus. Amém.